Aqui a gente vai falar do continente africano, mas a gente também vai falar sobre pessoas brasileiras, pessoas africanas ou que estiveram aqui em solo brasileiro, que tiveram uma história que foi apagada, mas que este livro, que eu tô lendo aqui com cuidado, tem me feito amadurecer muitas ideias com relação à historicidade e às datas e alguns fatos que muitos de nós não desconhecíamos e que estão me fazendo abrir os olhos, né? E se você quiser saber mais um pouquinho, só ir me acompanhando. Meu nome é Flávia Vilas Boas, sou iniciada de Iemanjá, mãe de santo do terreiro Candeeiro, aqui em São Paulo, 34 anos de Umbanda, sigamos. Marcolina da Silva Marques, 1879-1954, Recife, Pernambuco. Desde o século XVIII, em várias partes do Brasil, se constituíram espaços, comunidades e terreiros a partir de experiências religiosas de africanos escravizados, livres, libertos e gente negra pobre. Mitos, conexões religiosas, símbolos parentescos, rituais, liturgias e signos foram espalhados com a ajuda de crenças, cosmologias e memórias. Marcolina da Silva Marques, nascida em 1879, viveu no Recife, oitocentista. Conta Valéria Gomes Costa, que foi quem narrou a história dela, e essa história é conhecida de forma oral no Ilê, que ela faz parte. Conta a Valéria que Marcolina já nasceu livre, pela lei do ventre livre, né? Mas que toda a sua família tinha descendência africana ou envolvimento com africanos, né? E ela era ingênua, tinha uma extensa família de escravizados, e mesmo depois de libertos, eles mantiveram o vínculo familiar em projetos no Recife, comuns de mobilidade social, que incluíam ajuda econômica, compadrio e costumes religiosos partilhados das matrizes africanas. Marcolina, ela era do Ilê Axé Balgunté. É um terreno que foi tombado em Recife em 1985 e pelo IFAM em 2018 como patrimônio do Brasil, histórico do Brasil. Pelo lado materno, ela tinha o pai, Luiz, que era barbeiro, e a mãe Merinda, que era católica, né? Os avós paternos, eles eram africanos, né? Ela, desde pequena, foi morar com os avós africanos. E de lá, ela soube de várias histórias, de vários costumes, de várias palavras. Eles não tinham, eles tinham nomes de batismo, porém, eles costumavam se chamar pelos nomes africanos, né? A avó dela, de Marcolina, ela chamava-se Ainã, e ela sustentou toda a sua família sendo quitandeira. Com o nome cristão, Maria Helena da Costa era conhecida por muitos como Aimbo Lolá, seu nome ritual, indígena, né? Muitos africanos ocidentais, quando libertos no Recife, incorporavam seus nomes próprios. O sobrenome da Costa, a avó da Marcolina era Yorubá, natural de Bomina, mais especificamente de Igibomina, um dos subgrupos dos povos Yorubás. No último século, né, enquanto ela estava viva, no século XIX, muitos africanos foram libertos, né? E vieram também de África já libertos para trabalhar na marinha, por exemplo, né? E nas suas memórias, Marcelina tinha os Alçás, Nagôs, Savalus, Fons e outros africanos islamizados, católicos e das religiões de matrizes africanas. Todos estavam juntos, nas moradias, no trabalho, na vida familiar e nas experiências religiosas. Maria Helena da Costa, a avó de Marcelina, ela achava que ela estava sempre sendo enfeitiçada, né? Por conta de inveja, por conta de demandas, né, feitiçarias que faziam contra ela, porque mesmo ela tendo guardado dinheiro, sendo quitandeira, ela não tinha conseguido comprar sua carta de alforria ainda, né? Consta que ela e outras africanas chegaram a lavar as escadarias da Igreja dos Prazeres, juntando assim recursos para obter a alforria, né? Foi nas vizinhanças da Rua Imperial, lá em Recife, onde muitas famílias de africanos e libertos moravam, que Marcolina teve seus primeiros ensinamentos religiosos. Seu padrinho foi Pedro Salustiano da Costa, chamado de Tio Pedro, conhecido por Oluoxó. Chegou a Pernambuco como um africano livre, mandado para trabalhar no arsenal de marinha. Pedro Salustiano, o Oluoxó, ficaria famoso como conhecedor de jogo de Fá, que aprendeu no continente africano. Aí elas vêm contando a Valéria, né, que conta, que transcreveu essa história, né, do Ilê, para este livro. Ela conta que o tio Cassiano, né, que era um dos precursores de todo o conhecimento religioso da família, estava já com uma tenridade e eles queriam enterrá-lo lá na Nigéria, fazendo com que ele tivesse o sepultamento feito lá, junto aos demais membros da família. Aí, junto com o jogo de Fá, mas a família reunida, eles fizeram uma proteção e pediram a Yansan que custeasse, ajudasse a puxar a viagem de retorno dele, o continente africano, e assim foi feito. Tio Cassiano foi enterrado na Nigéria, tal qual a tia Rita também retornou, que era esposa do tio Cassiano, e as tias Abiané, Cariba e Eva, além de Adamaci, conhecido como Pai Adão. Ele viveu no Brasil entre 1877 até 1936. Ele era personagem importante na tradição religiosa de cultos de matrizes africanas em Pernambuco. Consta que Marcolina faleceu em 1954, suas memórias não ficaram guardadas, mas tampouco desapareceram, foram passadas adiante oralmente, é o que nos conta Valéria, e ganharam outras e novas narrativas, né? Marcolina é até hoje reverenciada como Dudu Obaetó, do Ilê Axé Balgunté, personagem símbolo do famoso sítio de Paiadão, nos subúrbios de Recife. Auê, Ingunzo que há Ingunzo, até a próxima história.